Ao lado do Mano, que tá aqui comigo, hein? E aí, Lud, firmeza? Firmeza, boa tarde pra você. Boa tarde. Vamos falar de muita coisa hoje, mas não tem como a gente começar diferente, né? Vamos falar da vitória do Corinthians, que demitiu o Ramon essa semana? Sim, bora lá, hein? Bora lá, porque o Corinthians venceu, hein, pessoal? 2-1 ontem sobre o Sport. Jogão, Corinthians que começou atrás do placar e aí depois não deu outra. Deu Memphis Depay marcando os 2 gols pro Corinthians, muita comemoração. Será que foi aí uma reação depois da queda do Ramon? Corinthians que jogou bem ontem, né, Mano? Então, pra falar a verdade, Lud, começou muito bem, mas tomou um sufoco, né? Desperdiçou inúmeras chances ali no começo do primeiro tempo, tomou um calor, tomou um gol do Sport ali ainda no término do primeiro tempo, mas voltou bem pro segundo e conseguiu a virada. Bem lembrado, Mano. O que perdeu de gol o Corinthians ainda no primeiro tempo, meu Deus do céu, deixou o torcedor maluco. Lembrando que, olha só, você que tá aqui com a gente, pode participar aqui do Domingão, manda seu comentário, a sua mensagem, seu palpite pra gente aqui na hashtag Domingão com Benja, que só hoje tá sem o Benja, mas semana que vem ele volta. Né? Fez uma publicação ali nas redes sociais, agradecendo o Ramon, a equipe técnica dele também por ali, mas o Memphis tem um peso diferente nesse elenco do Corinthians, né? Então, tem, mas ele precisa ser protagonista também, né, Lud? Ele foi ontem, de verdade, mas eu acho que o Memphis precisa resgatar o futebol dele de 2024 também, que até agora não apareceu. E agora, quem vai ser o novo técnico do Corinthians? Vamos olhar para frente. Dorival Júnior ou Tite? A diretoria avalia esses 2 nomes por ali para ver quem é que vai comandar o Coringão nessa sequência da temporada. Vamos ver, acho que o Tite tem um nome forte, até um saudosismo ali na torcida do Corinthians, mas o Dorival Júnior é o plano A, né, da diretoria do Timão. Ah, com certeza. Vamos ver se talvez amanhã ou no máximo na terça-feira já tenhamos um desfecho com relação ao próximo técnico. Tudo indica que será o Dorival. Que semana agitada ali no Timão, demissão do técnico e ontem essa vitória aí de virada sobre o Sport. E Corinthians que tá aí no mercado para achar um novo treinador, né? Será que vem Tite? Será que vem Dorival Júnior? Será que o Fabinho Soldado vai atrás de uma terceira opção? Muita coisa aconteceu no Corinthians. Vamos começar, Savoia, falando dessa vitória aí de ontem, 2-1 sobre o Sport. Será que foi uma resposta para essa semana turbulenta aí no Timão? Não, eu acho que não se trata de resposta, porque entre os jogadores eu sempre notei muita união, muita vontade de vencer. Em momento algum o time deixou de correr, de se esforçar, sejam estrangeiros ou não. Eu acho que o time estava muito mal armado, né? E principalmente na hora de trocas. Este foi o grande erro na gestão da família Dias. Normalmente, quando se faz as substituições, o Corinthians caía de produção. Acho que por isso que ele caiu. E mexia muito mal no time. E o time nunca conseguia fazer 2 tempos iguais, né? Bons. Então, acho que esse é o grande problema. E tem outra. A defesa... Nesse jogo mesmo contra o Sport, ficou claro que ainda tem dificuldade quando o adversário sobe as linhas. Então, o Corinthians não tem caminhos para sair dessa marcação alta dos adversários. E normalmente perde-se a bola no pior momento da partida e do posicionamento, quando você está saindo. Tua defesa fica totalmente desarrumada. Eu acho que esse vai ser o grande desafio do futuro treinador. Ó, só para lembrar, todo time que joga, o Michel está aí para me desmentir ou confirmar, todo time que joga com saída de bola, com posse de bola, saindo da defesa, não só naquela saída de 3, que já está bastante conhecida, mas recua um jogador, um da linha de 4, ou da linha de 5, ou da linha de 3, na linha de fundo, que é a bola de segurança. E o Corinthians nunca faz isso. O Fábio, o Gustavo Henrique e o Félix Torres são 2 jogadores que têm dificuldade de saída de bola. Então, e o próprio Donelli também tem essa dificuldade, né? Ficou claro no jogo de ontem. Então, você tem que ter uma bola de segurança. Então, você tem que ter alguém da sua zaga lá na linha de fundo. Vê como o Fernando Diniz faz esse tipo de jogo. Muita gente critica o Fernando Diniz pela escolha tática, mas ele sabe armar uma saída de bola. Perde porque, às vezes, falta qualidade para o jogador sair como ele quer. Então, esse é outra discussão. Você tem jogadores para fazer esse tipo de jogo, mas o Corinthians sempre perde a bola. Pode ver, quase todos os gols do adversário saem numa saída errada de bola. E é esse o calcanhar de Aquiles que eu acho que o time do Corinthians tem e que o novo treinador tem que
tem que tomar muito cuidado, né? Seja ele Tite, que eu acho que se eu fosse o Tite, eu não voltaria para o Corinthians, né? Porque, pô, é que nem o Filipão na seleção. Foi campeão do mundo, campeão da Libertadores. Nada será bom se ele não conseguir a mesma coisa que ele conseguiu no passado. Por isso, eu acho uma podre para o Tite voltar para o Corinthians. Também tem aquela história dele ter renegado o Corinthians e foi para o Flamengo. Eu acho que Dorival Júnior é a bola da vez, mas acerta logo. Se São Paulo perder hoje, sei não, hein? Trabalho pro Fabinho Soldado. Fabinho Soldado, lembrando que é o convidado do CNN Sports S.A. deste domingo. Mano, não tem como não trazer você para essa conversa. Fim da linha para Ramon Dias, família Dias, Emiliano Dias. E agora, quem é que vem? Então, Ludi, o principal nome ainda continua sendo Dorival. Parece que o Tite ele tem aí uma possibilidade aí do futebol árabe. Que é o time do Jorge Jesus, né? Inclusive estaria substituindo o Jorge Jesus por lá. E eu acho que a tendência é o Tite ir para lá mesmo. A questão do Dorival é uma questão que também gera um pouco de receio na torcida, porque as pessoas falam, mas o Dorival na seleção não foi bem. O Tite na seleção também não foi bem. Por mais que tragam um retrospecto, mas o Tite na seleção, pega os números. Gente, seleção brasileira, a gente tem que tomar como parâmetro se foi bem ou não numa Copa do Mundo. Não é eliminatória. Eliminatória, por exemplo, a seleção de 94 se classificou na última rodada contra o Uruguai, certo? Chegou na Copa, ganhou. Isso aí bem. E bem em eliminatória de Copa do Mundo não quer dizer nada, absolutamente nada. Nessa questão do Dorival, Ludi, de verdade, me agrada o nome. É o principal? É o que o torcedor gostaria? Não, mas a gente precisa analisar o mercado. É aquele negócio, para quem está com fome, um pão com manteiga é banquete. O Dorival, se a gente pegar o retrospecto... Não, mas o retrospecto recente do Dorival, inclusive, é melhor do que o do Tite em clubes. Qual foi o último grande trabalho do Tite? Foi no Corinthians. Foi no Corinthians. O Dorival ele fez um bom trabalho no Flamengo, foi campeão, podem contestar, enfim. Mas ele foi campeão no Flamengo. O Dorival ele foi campeão no São Paulo. Então, se a gente... São Paulo fazendo um bom trabalho. Exato. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o próprio Dorival e analisar o passado não tão distante, é melhor do que o do Tite. Não estou falando em termos de seleção, porque para mim os dois na seleção foram um fiasco. Mas eu acho que o Dorival, tanto no São Paulo quanto no Flamengo, ele foi vitorioso, diferente do Tite nos últimos trabalhos que ele tentou aí, que foi a seleção brasileira. Inclusive, esses últimos trabalhos do Dorival que o credenciaram para chegar na seleção brasileira, quando a seleção precisou ali fazer uma renovação de técnico, logo depois que o Dorival foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, assumiu a seleção brasileira. Agora, Morelli, acerta a diretoria do Corinthians em demitir o Ramon nessa altura do campeonato, nesse começo de temporada? Acerta porque ele estava ali, né? Na marca do pênalti, né? A bola estava ali, alguém precisava chutar. E aí quem chutou para mim foi o Memphis Depay. Para mim o que ele falou, ele negou ontem, falou que não teve interferência nenhuma, que ele foi perguntar abertamente e ele respondeu o que ele acha de futebol, do Corinthians. Mas assim, para mim foi um empurrãozinho que faltava e a diretoria, a gente já vinha noticiando aqui mesmo, né? A gente já vinha noticiando que o Dorival, o Ramon estava na marca do pênalti. Aí ganhou do Palmeiras, ganhou o Paulista, vai fazer o quê com o treinador? Segura, né? Segura. E aí o Depay vem e fala, o time não está melhorando, o time não está evoluindo, eu joguei a final improvisado, mas eu não jogo nessa posição, eu ajudei na final, mas não é essa a minha posição, a bola não vem para mim, eu não chuto pro gol. Ele falou tudo isso. De quem que ele estava falando? Não era dos companheiros, era do esquema de jogo, era do treinador, era da família Dias. E aí no dia seguinte, a direção tomou a decisão de mandar o Ramon embora. O Neymar falou a mesma coisa quando o Santos perdeu para o Fluminense. Falou, precisa de personalidade, precisa disso, precisa daquilo. E no dia seguinte, o Santos mandou também o Pedro Caixinha embora. Então, o jogador tem, sim, bastante peso no que fala, né? Não, dependendo do atleta, ainda mais um Memphis, ou um próprio Memphis dentro do Corinthians, um Neymar dentro do Santos, pesa muito. E, mano, qual que é o peso do Memphis, então, nesse momento do Corinthians e até nessa demissão do Ramon? Pra falar a verdade, Ludi, eu acho que é muito grande, porque o Corinthians hoje ele não tem uma liderança. Se a gente for analisar o time do Corinthians, quem que é o líder do Corinthians? Não tem. Hugo Souza não é líder. Garro não era líder. André Ramalho, ano passado até esboçou ser mas perdeu a titularidade agora pelo baixo futebol que vem apresentando nesse ano. Então o Memphis aí, pelo peso que ele tem dentro do elenco, por mais que ganhou só um Campeonato Paulista, não tem história, mas eu acho que o jogador ele tem que se posicionar.
Porque muitas vezes é no jogador que vai vir a crítica. Todo mundo fala, o Memphis não está jogando bem, o Memphis isso, o Memphis aquilo. Eu concordo, não estava jogando bem. Inclusive naquele clássico contra o Palmeiras faltou até a atenção dele, faltou a atenção do Memphis. Porém, a gente precisa analisar, Lud, porque muitas vezes o treinador, ele adora ter um Romero, ter um Jorge Henrique dentro do time, que é aquele cara que é atacante, mas serve de babá de lateral. Todo treinador adora esse cara, porque ele ajuda ofensivamente e ajuda defensivamente. Mas é o que o Savoy falou agora há pouco. Você precisa entender a característica de que jogadores você tem no seu grupo. Você não pode padronizar todo o zagueiro como se fosse, talvez, aí o Nesta jogando. O meia, você não pode achar que todo meia é o Zico. O Tite fez isso na seleção, né? Exato. O Tite fazia isso na seleção. Exato. Você precisa entender a característica de cada um. E o Memphis não tem essa característica. Imagina, você pedir pro Memphis. É a mesma coisa você pedir pro Messi. Ô, Messi, volta aqui pra dar dobra aqui na minha defesa, para marcar o lateral. E o Memphis, ele até cita contra o Palmeiras, ele falou, eu entendo pontualmente você fazer isso. Era um jogo que a gente precisava realmente blindar a defesa. Então, você se sacrificar nesse ponto, ok. Mas você não pode pegar o Huracan em casa e falar pro Memphis fazer isso. Ele não é meio armador, né? Ele é segundo atacante. Exato. Então, você perde o segundo atacante e perde o meio armador. Que ele nem cumpre a função de segundo atacante, que é fantástico, e nem cumpre a função como meio armador, porque ele não é meio armador. Ele chegou a falar que a bola vinha no pé errado dele. Isso é esquema de jogo, isso é conversa ali. Já tá realmente ali no dia a dia, né? Eu queria até ouvir do Michel, que ele conheceu o futebol por dentro. Trazendo a visão de jogador, hein? Na visão de jogador. Quando um jogador que tem mais moral no time, quem é? O Memphis, né? Pelo salário, pela história. Quando ele vem a público para falar uma coisa dessa, eu acho que ele deve ter o respaldo do grupo. De fora, eu não sei se do lado de dentro funciona de outra forma, mas eu acho que para ele falar isso, ele discutiu com um monte de gente dentro do próprio grupo para chegar a essa conclusão. Como os caras são peixe pequeno, os outros, ele deu a cara a bater. E aquele dia ele queria falar. Ele pediu para falar. Não, eu acho que assim, acho que ele é um cara muito inteligente, ele sabe, ele conhece o grupo, ele sabe o momento que deve falar, que não deve falar. Com certeza, também conhece o tamanho dele, né? Com certeza. Eu acho que isso a gente entende o momento que deve falar ou não. E com certeza ele, até pelos clubes que já passou e sabendo a referência que ele é dentro do Corinthians, com certeza ele não fez aquilo ali do nada. Por impulso. Por impulso, não. Ele entendeu o momento, entendeu o tamanho dele dentro do elenco ali. Então aí você ganha força para poder falar, lógico, com respeito. Eu acho que também não pode também extrapolar. Eu não sou a favor daquele jogador que vai ali e mete a boca. Entendeu? Eu acho que, lógico, se você entende, se você tem consciência daquilo que você está falando, para ser algo que seja benéfico pro elenco, pro time, beleza, não tem problema. Você Isso não se discute em grupo antes de vir a público? Talvez não com um grupo talvez geral, no WhatsApp, né? Com as lideranças. Talvez no WhatsApp. Isso, exato, com certeza. Acontece muito isso, sabe? Você tem ali, lógico, você tem um elenco de 30, 33 jogadores. E dentro desse elenco você tem ali 4, 5 que são referências, que vão falar com o treinador sobre mudança de treinamento, ou estamos concentrando muito, o que acontece dentro do elenco. E aí você tem ali os cabeças que a gente fala, aquela liderança, e depois passa a informação para o grupo todo. Isso sempre rola, mas sempre tem. E eu acho que com certeza o Memphis deve ser um desses aí que lidera ali o elenco do Corinthians. Morelli, pra você, o Memphis fala pelo grupo? Eu acho que fala. Fala por tudo isso que todo mundo falou aqui. É o cara principal, é o cara mais caro, é o cara referência da Europa, é o cara que tomou conta do Corinthians. Ele tem a chave do vestiário. O Memphis Depay. E aí, por tudo isso, eu ouço uma coisa aqui, eu ouço outra coisa ali, e ele, como é o cara, como é o camisa 10, ele vai assumir isso para ele. E ele é assim, né? O europeu é assim, o holandês é mais assim ainda, né? E não deixa passar. Ele não falou nenhuma inverdade. Ele não falou nada que não tivesse acontecendo e que a gente realmente não estivesse vendo ali nas jogadas de campo. Agora, foi pesado, porque o Ramon estava na marca da Cal. Se alguém do São Paulo fizer a mesma coisa com o Zubeldia, pode acontecer igual
no Morumbi. Pelo elenco, pelo coletivo, mas dentro de campo ele tem que tomar essa atitude também. E deu, né? E deu a resposta. O Memphis deu essa resposta ontem, pelo menos. Ele dentro de campo também, ele é essa referência. Ele tem que entender que todo jogo, toda partida, ele é um dos que tem que fazer a diferença com o time do Corinthians. Ele tem que entender isso, porque se amanhã os resultados não vêm, ele pode ter certeza que o primeiro a ser cobrado vai ser ele. Mas ele vai ser até pelo salário que ele ganha e pela representatividade que ele tem. E outra, Lud, se a gente parar para ver aqui, por exemplo, o Garro, durante muito tempo, ano passado, ele foi criticado, inclusive pela mídia. Ah, mas o Garro não joga tudo isso. Ah, o Garro é isso e o Garro é aquilo. Por quê? O Garro, ele tinha um meio-campo que não o municiava onde ele precisava jogar, que era na intermediária ofensiva. Ele precisava jogar de volante se ele quisesse pegar a bola. O meio-campo do Corinthians não sabia sair jogando. A partir do momento que o Ramon Dias descobriu o Carrídio e o Bidon ano passado, coincidentemente o Garro passou a jogar bem. Por quê? Foi ele ou foi o Fabinho Soldado? Não, enfim, mas estava dentro do elenco, mas o Ramon não punha o Carrídio para jogar. Era um absurdo. A gente viu um meio-campo do Corinthians extremamente arcaico em termos de criação. O Bidon, ele demorou para... Exato, o Bidon, o próprio Carrídio, que para mim tem sido o jogador mais regular dessa temporada de 2025, e o Ramon demorou demais para colocar o Carrídio em campo. Quando os dois entraram, coincidentemente o Garro foi jogar lá na frente e começou a render. Eu sou de uma fase, meu começo de carreira, de muita relação com o jogador de futebol. A imprensa tinha liberdade, você conversava com o jogador todos os dias, tinha o telefone do jogador. Então eu aprendi como o jogador pensa, né? Que até hoje é assim. Só há um distanciamento de imprensa e jogador por uma série de razões, mas o que eu aprendi, o jogador é muito observador. Eu acho que o Ramon Dias começou a cair quando ele começa a transferir a responsabilidade. Parentes. Às vezes o treinador cai porque dá entrevista, se defendendo, ataca o grupo. Às vezes o treinador cai porque transfere indiretamente um resultado negativo para o jogador. Então, eu vou citar o exemplo do Toca, que vinha muito bem, acho um grande jogador, tinha tudo para se transformar num grande zagueiro no Corinthians, aí ele comete aquela besteira, faz o pênalti contra o clube da Venezuela, nem sei o nome do clube, esqueci até, tão... Universidade Central. Então, para você ver. E aquele pênalti, o Michel conhece bem, sabe bem o que eu vou falar. Ele foi infeliz, foi precipitado, inexperiente. Se tem um Rogério Ceni, se tem um Emerson Leão no gol, ele não faria isso. Porque o cara ia gritar, só cerca, só cerca. Então, quando se fala em liderança, goleiro com liderança, é nesse tipo de jogada que a liderança se faz presente. E eu não vi ninguém gritar com o Toca, só cerca. Cara, o cara é inexperiente, ele acha que o bote vai dar certo. E às vezes dentro da área o bote não dá certo e você acaba cometendo o pênalti. Bom, aí o que ele faz? Ele tira o Toca, bota o cara na cruz, como se ele fosse o culpado pelo resultado, e o jogador não gosta disso. O jogador não gosta disso. Se fez com o garoto, amanhã vai fazer comigo, vai fazer com o Michel, vai fazer com o Benja, vai fazer com cada um de nós. E aí ele começa a perder o grupo. E quando o técnico perde o grupo, ele está fora. Eu acho que começou a cair ali. Agora, Lud, eu não concordo muito com o que o Memphis Depay falou, não. Do peso da responsabilidade dele. Não é bem isso, não. Aqui no Brasil, ele já deveria sacar que o que ele fala é muito mais importante do que eu falo, do que a gente aqui fora comenta, analisa. Eu acho que ele deu ali uma de migué. O que salvou, talvez, o Depay foi ter feito dois gols, porque aí ele se garante, né? Não, e ele faz um comentário uma semana atrás, daquele lance que ele... E eu falo que o futebol, ele é fora de série. Porque a gente discute o porquê que o Depay começa um jogo e cede a bola para o adversário. Lá na lateral. No jogo contra o Sport, ele faz um pouco parecido, mas ele mantém a mesma forma. Ele começa o jogo... Aquilo foi um recado. Pô. Começa o jogo, ele dá no zagueiro, o zagueiro dá uma bola longa, ele faz um gol com 10 segundos. Então, assim... Bem melhorado, né? Pô, bem melhorado. Mas, assim, ele tem que entender, e perfeito isso que você falou, que tudo isso que ele fala, depois ele vai ter, ainda mais aqui no Brasil, ele vai ter que assumir. É uma responsabilidade muito grande. Mas é algo que ele tem que ter, essa responsabilidade, como a gente falou, tanto dentro do elenco, como dentro de campo. Ele é a referência. Mas eu acho que ele já sacou isso. Não, ele já sacou. Então, e por isso que muitas das vezes o jogador ele tem que colocar essa pressão em cima dele mesmo. Entender, pô, cara, amanhã eu não posso deixar de resolver uma partida, de ajudar a minha equipe, porque senão eu vou ser cobrado.
quando for treinar também, ser responsável, pô, tem que treinar forte porque amanhã tem um jogo importante. Se eu não fizer a diferença, os caras vão vir matando em mim. É o famoso segurar a bronca. Vocês lembram? Salve, torcedor corintiano. Tô aqui trazendo mais um vídeo. Peço que se inscreva no canal. Todos os créditos deixo aqui na descrição do vídeo. Chico Garcia e Sami Carvalho. Fabinho Soldado comanda aqui as negociações para trazer um novo técnico do Corinthians. Dorival nesse momento perde força. Tite e Carille surgem como opções. Para mim, nem o Carille nem o Tite poderia estar vindo devido terem um passado aí já no Corinthians, né? Todos os dois teve resultados bons, porém eu apostaria num técnico novo, né? Que nunca treinou o Corinthians, uma atualidade diferente e esteja o perfil que a gente busca, né? Um cara de grupo, um cara que pode estar motivando os jogadores ali no vestiário, né? Que o elenco precisa muito dessa confiança todos os jogos, né? E o esquema tático também atualizado, né? Acima de tudo. Então a gente vê que eles estão se movimentando aí e nessas próximas horas aí pode anunciar esse técnico, né? Para dar sequência. O Fabinho, ele tá tendo os critérios, né? Para estar recrutando esse novo técnico. Experiência em competições nacionais e internacionais, capacidade de lidar com a pressão da torcida, habilidade para implementar ajustes táticos e imediatos, históricos de gestão eficientes dos vestiários, né? Então são exigências que são muito atualizadas, né? Então eu espero que seja um melhor técnico para a gente no momento, né? A proposta for feita, né? Já pro Dorival, o Tite e pro Carille. Tem que ver agora qual que desses aí vai estar fechando, né? Entre hoje e amanhã, vamos ver. Mas desses três aí, eu ficaria com o Dorival, né? Porque é um cara mais atualizado, né? E com certeza foi campeão aí nos últimos anos. Vai ter aí uma história muito bonita aí no Corinthians, né? Eu acredito muito no trabalho do Dorival Júnior. E aí, o que vocês acham aí dessas três opções aí? O técnico Carille na pauta. Desde já aqui, vou desejando uma feliz Páscoa, um grande abraço, se inscreva no canal e vai Corinthians!